textos do Antigo Testamento. Eu percebi que muita gente, quando vai ler Reis, diz assim, Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Crônicas. Não é primeira, é primeiro. Porque é o primeiro livro das crônicas, o primeiro livro de Reis, o primeiro livro de Samuel. Há uma distinção de quando nós lemos 1 Coríntios, porque é a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, a conjugação correta é com epístola, no caso do Novo Testamento, e com livro, no caso do Antigo Testamento. Então, no masculino, no Antigo, no feminino, no Novo. Então, dito isto, né, pode parecer um preciosismo, mas não é. Isso é necessário para que a gente possa ensinar, inclusive, aos nossos filhos a lerem corretamente os nomes dos livros da Escritura. Então, o Antigo e o Novo Testamento formam a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não está mais sendo exposta, revelada aos homens como em outrora. O texto deixa isso muito claro. Houve um período da história em que nós não tínhamos o texto escrito. Então, Deus revelava ao seu povo a sua vontade por meio dos profetas. Isso era válido, era necessário para uma determinada finalidade. Havendo Deus confirmado ser esta toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, encerrou-se os antigos modos de Deus se revelar. Então, Deus não se revela mais em sonho, Deus não se revela mais em profecia, Deus não se revela em nenhum outro ato extraordinário como no Antigo Testamento e como em algumas partes do Novo Testamento. Isto não pode ser usado como uma acusação de incredulidade aos reformados, de maneira nenhuma, porque Deus continua poderoso para fazer qualquer uma dessas coisas. A questão é qual é a necessidade. Havia uma necessidade, na Antiga Aliança especialmente, por o texto não estar pronto, ou seja, para que Deus pudesse se revelar ao homem. Em um momento em que a revelação estava sendo dada, ele usou de meios extraordinários. E à medida que nós vamos crescendo, né, na revelação e progredindo nessa revelação, cada vez menos você tem este tipo esta forma de revelação divina. Até o ponto que na carta aos Hebreus, logo no começo da carta aos Hebreus, Paulo, não tenho dúvida disso, é o autor da carta aos Hebreus, ele inicia dizendo justamente isso. Havendo Deus outrora falado aos nossos pais por meio dos profetas, agora, nos últimos dias, ele nos fala pelos filhos. O filho é a palavra. Palavra revelada é toda a palavra que nós precisamos. Então não é falta de fé no poder de Deus. É porque há uma lógica para que Deus tivesse utilizado aqueles antigos modos. E este modo de revelação escrito, a própria confissão de fé, nos ensina por que ele é melhor. Porque ele é mais seguro. Você não precisa ficar dependendo da profecia de um ou de outro. A profecia está dada, de Gênesis a Apocalipse. O que nós precisamos agora é da iluminação do Espírito para que nós possamos ler o texto, examinar em casa, sozinhos, e aplicá-lo à nossa vida e à vida da nossa família. E temos ainda a bênção de termos pastores que buscam o conhecimento das línguas originais, do contexto histórico, geográfico, exegético, e fazem as aplicações devidas para que esta palavra firme, segura, seja a palavra atual para as nossas vidas, não havendo necessidade de nova revelação, porque a revelação já está pronta. Como Paulo diz lá na carta aos Coríntios também, ele diz, havendo o imperfeito sendo retirado, o que é perfeito vem e substitui aquilo que era imperfeito. Então, toda a revelação que foi dada ao longo dos tempos, de modos ainda extremamente rudimentares, foi substituído por aquilo que é perfeito, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa revelação ela não pode ser diminuída. Ninguém pode achar que ter um texto escrito é menos do que ter revelação extemporânea. Pelo contrário, isto é o auge, a maturidade da fé, ter um texto escrito e revelado, ao qual nós podemos, com auxílio do Espírito, examiná-lo do ponto de vista dos membros da igreja
e, de maneira exegética, os pastores fazem este exame mais aprofundado, extraindo o sentido de cada texto e aplicando segundo a necessidade da Igreja de Cristo. Isto é bom, é necessário e a Igreja está firme nesta verdade. Nós não precisamos de novas revelações, porque tudo que o Senhor quis falar, o que nos é suficiente, está nas Escrituras. Isto não é um pensamento de uma denominação evangélica, muito pelo contrário. Isto é um dos lemas da Reforma Protestante. O Sola Escritura nos ensinou, desde o século XVI, que nós devemos rejeitar todos os outros modos de revelação que não estejam na palavra do Senhor. E aqueles que ainda advogam dizendo, mas caso esta revelação esteja em acordo com a palavra, eu devo recebê-la ou não? Ora, se está em acordo com a palavra, é desnecessária, porque você já tem na palavra. Se está em desacordo com a palavra, é heresia, porque qualquer palavra que não esteja na Escritura é heresia. Então, não faz sentido esse tipo de argumentação. Louvado seja Deus, irmãos, por estes 66 livros que temos. E que bom que a nossa confissão de fé, ela é cuidadosa em citar cada um desses livros, para que nada se acrescente e nada se diminua da revelação do Senhor. Amém.